Bom dia a todas e a todos presentes aqui. Eu vim para esse evento e quando eu cruzei ali a Magalhães Neto e dobrei para entrar aqui na José Peroba, nessa rua, passou um filme na minha cabeça em que, em alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu passava cotidianamente com meu amigo Léo e alguns outros tantos que estão aqui, na Cabuz também, uma pessoa que tem uma memória viva desse período, que a gente ia ali no Elite Empresarial, que era o escritório do Bahia, nessa mesma rua. E um belo dia eu fui no Elite Empresarial para fazer um recadastramento e me deparei com um monte de maluco na porta do centro empresarial e fiquei me perguntando o que é que esses caras estavam fazendo. Para minha surpresa, eles estavam ali cadastrando todas as pessoas que hipoteticamente subiriam para o andar que era o QG de recebimento das documentações de um recadastramento naquela época da loucura em que aquelas pessoas faziam cortinas de fumaça para que a gente não tivesse acesso ao clube. Naquele momento eu fiquei me perguntando quem eram aqueles caras e que método era aqueles de enfrentamento que eles tinham. O que me parecia desarrazoado e desesperado era uma realidade, era uma estratégia de sobrevivência. E às vezes, quando a gente está em uma opressão, e quando eu falo opressão, eu falo também do Bahia Clube do Povo, porque o Bahia, quando ele se torna um clube democrático, ele precisa atender os anseios dessa coletividade. E, infelizmente, a nossa coletividade social ela é formada por mais pessoas oprimidas do que pessoas que oprimem. Ali, naquele momento, nós éramos oprimidos. Ali, naquele momento, não tínhamos a oportunidade, não tínhamos o luxo de contestar quais métodos eram mais inteligentes, porque estávamos em pleno desespero. E a sociedade brasileira, ela é regida por esse desespero. Nós vivemos em uma bolha. Então, quando a gente fala e cede de maneira muito apropriada, coloca a democracia como o grande marco central, como a grande carta magna, como o grande eixo de sustentação da nossa instituição, eu faço questão de fazer uma referência à RT, que eram aqueles malucos que oprimidos estavam ali, desesperados, sem se perguntar ao certo que método era aquele, e aquele método venceu. Então eu quero dizer para vocês que quando eu entro na José Peroba para falar para a RT, muito além da minha simpatia e da minha aproximação com a RT e, sobretudo, com as pessoas que compõem a RT, passa um filme da história do Bahia e da história da RT também. A RT aqui está como um grupo majoritário, como um grupo que sem sombra de dúvida, o grande responsável, um dos grandes responsáveis, mas ali um grande protagonista de resistência. Se a RT está hoje aqui, nesse lugar, discutindo abertamente o Bahia em novas frentes, e discutindo discordâncias, e discutindo estilos, e discutindo pensamentos, é porque em algum momento a gente resistiu, e resistiu a todos os mecanismos de opressão que estavam apresentados ali naquele momento pela gestão atual do Bahia. Então, eu queria saudar vocês todos e todas, e me inserir nesse contexto, porque depois a minha história de chamego se juntou à RT, obviamente que também, como todo ambiente democrático, a gente tem pontos de interferência e de discordância em determinados pontos, mas eu nunca me considerei uma pessoa fora da curva da RT. A RT sempre foi uma casa em que eu me senti muito à vontade. Portanto, eu falo aqui com essa propriedade e queria resgatar essa memória que dialoga muito com isso que a gente está hoje debatendo e querendo amadurecer, que é a democracia do Bahia, e como esses grupos sociais que compõem a nossa comunidade de torcedores são atingidos. E aí, quando eu entro nessa faculdade, eu também passa para mim um filme na cabeça, e um filme mais recente, que um dos proprietários dessa faculdade, que não é Guilherme,
uma vez me chamou e falou assim, vamos lançar uma pós de responsabilidade social. E aí eu, até hoje, matuto se eu tenho maturidade e se eu tenho um lastro para coordenar uma pós de responsabilidade social. Mas uma outra dúvida, além da minha dúvida realmente se eu tenho lastro para isso, é o que é mesmo trabalhar uma instituição para que ela seja protagonista social. E isso requer algo muito maior do que um conjunto de técnicas e de práticas estudadas em uma bibliografia. Não é possível uma pós-graduação ou em um desenvolvimento de conhecimento desencastelado dessa estrutura de universidade, a gente estabelecer um conjunto de técnicas possíveis que torne uma instituição, seja ela privada ou seja ela privada de interesse público, não sei se o termo é esse, Cris, e vocês, advogados, aí podem me corrigir se eu estiver falando besteira, mas não sei exatamente que conjunto de técnicas que seriam capazes de tornar uma instituição responsável socialmente. Fazendo uma revisão até na própria bibliografia, a gente percebe que o protagonismo social, e o ativo social, e a inteligência social, que são termos novos, ele se desenvolve assim mesmo como desenvolve a nossa própria consciência. E para trabalhar com isso, eu digo sempre, Lene, Pedro, Lula e todos que convivem com isso no clube, eu brinco que é um jogo de pega-varetas. O jogo de pega-vareta, você pode estar pegando, brocando ali no pega-vareta, e se você mexer uma vareta errada, você perde. É muito arriscado, senhores e senhoras. É muito arriscado porque quando você mexe com o protagonismo social, naturalmente, você tem que fazer uma série de pactos internos e externos para que isso se desenvolva de maneira segura. O primeiro pacto interno é que o Bahia não pode ser uma extensão das pessoas que conduzem o Bahia. Quem me conhece de perto sabe todas as minhas convicções políticas sobre tudo que eu penso desse mundo. Mas eu não posso fazer do Bahia uma voz de mim mesmo. Esse é o primeiro compromisso. Quando eu digo eu, em primeira pessoa do singular, estou dizendo nós. O segundo sentido é que o Bahia precisa, sim, ter força, ter convicção, ser assertivo. Daqui a uma hora, talvez, a gente vai lançar a campanha contra a homofobia. E eu posso apostar que vai ser uma coisa incrível, assim. Ontem a gente estava acertando os últimos detalhes do vídeo, de noite, e parecia que eu tinha acabado de acordar de tanta adrenalina que eu estava sentindo com aquele vídeo. Mas eu quero dizer para vocês que tudo isso é necessário que a gente parta de um pressuposto. Primeiro esse, que a gente não pode fazer do Bahia uma extensão de nós mesmos. Isso faz parte da responsabilidade de quem conduz uma instituição democrática. E aí, nesse mesmo ponto, a gente também tem que partir da premissa que, se somos uma instituição democrática, temos que defender uma coletividade, ainda que nós não façamos parte dela. E aí, o terceiro ponto é admitir humildemente que nós podemos errar. E além de podermos errar, e vocês vão me controlando, se depender, eu vou ficar falando o tempo todo. Controla o tempo. Além de é possível que a gente erre, é possível também que a gente acerte, e parte das pessoas entendam aquilo como um erro. Porque naturalmente não concordam com aquilo que está sendo dito. E tudo bem, somos uma coletividade, afinal. E para mim, em especial, é muito importante falar isso, porque a primeira premissa que eu parto é quais são as certezas que um ser humano tem quando ele nasce. Uma das principais é que nós iremos errar, e outras que nós seremos contraditórios em algum momento. E eu acho extremamente contraditório que eu esteja falando aqui para uma sala que só tem homens, praticamente. Aí já reside a primeira contradição nossa. Como que nós falamos de empoderamento feminino no futebol, se nessa sala do principal grupo político, se não o principal, se não um único principal, mas um dos principais, que tem uma trajetória tão robusta como a RT, a gente não tem mulheres. Outra contradição possível: eu sou hétero, eu sou branco, e estou falando de ações afirmativas de enfrentamento ao racismo,
de enfrentamento ao machismo, de enfrentamento à homofobia. Então, é necessário que a gente parta de alguns princípios, são pactos que são estruturantes para uma ação como essa. E para aqueles que não concordam com as ações do Bahia, tem uma outra coisa. A gente está falando para uma maioria numérica, mas para uma minoria política. É necessário a gente falar isso, porque a gente esquece. Aí fica o imaginário que a gente está querendo fazer um tipo de política partidária, mas quando a gente tem, e se a gente fizer um retrospecto de todas as ações do Bahia, são causas humanitárias, causas de interesse, a nossa maioria. Quando a gente provoca uma reflexão sobre o Novembro Negro, a gente está falando de que tipo de maioria? É a maioria política do Conselho Deliberativo, que não tem negros praticamente? Não. É a nossa maioria numérica, não é a maioria política. E instituição democrática, e qualquer instituição democrática, ainda que seja ocupada nas suas zonas de poder por pessoas que não compõem essa maioria numérica, que estão ali na maioria política, que estejam atentas a isso. Para mim, é muito difícil deslocar do lugar que eu estou, da bolha que eu estou, e quando eu digo eu estou, estamos, mais uma vez eu faço essa correção a mim mesmo, para me deslocar para compreender o mínimo de dor de uma mulher no estádio. Há 3 ou 4 ou 5 anos atrás, talvez isso não iria me mobilizar tanto. E, graças a Deus, pessoas que estão próximas a mim começam a entender, e eu também, o tamanho do abismo social que a gente vive. Então, isso é de interesse do Bahia. Obrigado. Feitas essas considerações iniciais, e agora com confiança, depois que vocês... Eu quero dizer que a gente estruturou esse núcleo de ações afirmativas de maneira muito empírica. E claro que se tivesse uma pós-graduação disso, eu faria como aluno, mas tudo se desenvolveu de maneira muito empírica. Queríamos, e fomos provocados por algumas pessoas, fazer do Bahia coerente com a sua história democrática e, portanto, um Bahia plural, atento e que paute muitas discussões da nossa sociedade. Começamos discutindo, fazendo uma pesquisa com mulheres no estádio e, para nossa surpresa, quando a gente fez essa pesquisa, o que um estudante de mestrado e doutorado na UFBA demora meses para conseguir uma amostragem significativa que dê respaldo para a pesquisa, em 2, 3 dias nós conseguimos mais de 1.000 mulheres respondendo no questionário. Opa! Temos um poder de transformação e de engajamento social maior do que a gente imagina. Isso foi lá em março, no início da gestão de Vitor e de Guilherme. E aí, nesse momento, a gente começou a entender. E aí, o primeiro momento é natural, do choque de nós mesmos. Eu não estou falando só das pessoas que não chancelaram ou que desconfiaram do núcleo de ações afirmativas, não. Eu estou falando de mim mesmo. Poxa, será como é isso? Como é que isso se desenvolve? Sendo que se você, e aí voltando, né, se você abrir meu WhatsApp, tem índio, eu tenho pessoas trans no meu ciclo de amizade, eu tenho muitos amigos homossexuais, eu tenho muitas mulheres que frequentam o estádio, que se relacionam comigo. Eu e minha filha, a gente vai a um assentamento de trabalhadores rurais que estão assentados em beira de estrada, almoçamos, tem determinadas reservas indígenas que eu entro, eu tenho amigos pataxós, faz parte de uma pesquisa e de uma trajetória pessoal minha, que entendi que eu ficaria uma pessoa muito encastelada se eu tivesse apenas nos meus amigos de escola e nos meus amigos no meu ciclo social do trabalho. Isso foi uma provocação que eu fiz a mim mesmo há 5 anos atrás, e talvez por isso me senti muito à vontade, assim como me sinto, a trabalhar nesse espaço, sabendo do que eu estou fazendo, mesmo sabendo que é impossível fazer um omelete sem quebrar os ovos, porque trilhei isso, e não é a academia que vai ensinar, isso é empírico mesmo. E ali, naquele momento, quando a gente faz essa incursão, que é uma incursão íntima de cada um, a gente convoca pessoas que intimamente fizeram as suas incursões também. Porque sozinho ninguém vai para lugar nenhum. Assumindo que, por mais que a gente tenha esse calo nas costas, de sair da bolha, de entender, experimentar outras realidades sociais, a gente vai errar, a gente vai cair em contradição. Não tem jeito, se fosse fácil, todo mundo estava fazendo.
Então, parte desses pactos foram feitos. Um deles é: o Bahia não pode ser uma agência de publicidade que prega causas ocas. Segundo, o Bahia não pode pregar algo que ele não pratica. E, infelizmente, essa sala é uma prova que a gente precisa ainda caminhar nesse aspecto. Mas não é porque a gente não caminhou que a gente não vai fazer. Não tem, tem algum homossexual assumido aqui na plateia? Não temos nenhum homossexual assumido. E aí, depois que eu faço essa pergunta, vem uma risada depois. E é natural, eu não estou condenando vocês, não. É porque a gente torna isso algo esquisito, pitoresco, engraçado. Então, a gente solta uma campanha contra a homofobia hoje e não tem nenhum gay assumido aqui. Então, é preciso a gente entender, primeiro, a primeira etapa é: precisamos comunicar, e comunicar ações que são reais. Comunicar o Dia dos Pais com registro paterno. E isso é ação e comunicação, juntas. Perceba que no pequeno prazo, o Bahia entrou em campo com uma campanha pela demarcação das terras indígenas. O Brasil matou várias reservas indígenas com a queimada da Amazônia. E o pouco que o Bahia está fazendo, ele se torna notícia no mundo todo. E esse é o problema. O problema está aí. Porque isso era para ser o normal. Isso era para ser o padrão. É lamentável que um time como o Vasco da Gama, o primeiro time a botar preto jogando, venha a torcida fazer que acha ruim, porque o pessoal foi condenado porque teve postura homofóbica. Né? Vocês vivem numa bolha, vocês falam, né? É uma bolha eu já vivo numa outra bolha. Eu sou professor da UFBA, eu sou professor do curso de artes plásticas. Então, assim, minha bolha é o inverso. Né? Então, assim, quando eu chego com a camisa do Bahia, o fato de eu dar aula com a camisa do Bahia é uma questão política. Claro. É uma questão política. Né? O fato de eu chegar, virar para um torcedor do Vitória e dizer assim: vocês estão se matando. Vocês estão se matando. Porque enquanto a gente está indo num caminho que é para abraçar de fato quem merece ser abraçado, vocês estão batendo palma para um tirano, para um babaca. Que é reflexo do que a gente vê no Brasil atualmente. Ironicamente, o time que mais cresce no Brasil é o time que tem as pautas afirmativas como o Bahia. E, ironicamente, o time que foi derrotado das piores formas possíveis é o time que mais defende a política de ódio, que é o Palmeiras. Eu acho assim, o Bahia hoje se coloca de maneira política, e isso é importante ser dito. Nós sim, temos uma postura política, porém uma política humanitária e não uma política partidária. Mas ainda assim, é importante que a gente diga o seguinte: que todas as ações afirmativas precisam representar o interesse de uma coletividade do clube. E, nesse contexto, quando a gente fala de ação concreta e comunicação juntas, a gente está tentando dar uma musculatura e um sentido social. Lá atrás, a beneficência era a forma mais clara e óbvia de pessoas físicas e instituições empresariais ou não empresariais fazerem responsabilidade social. Depois veio, com algumas leis de incentivo, as fundações. E agora as ações afirmativas. E isso dá um nó. Beneficência é a ação afirmativa? Mas não é a única, e é uma ação afirmativa extremamente pontual. Isso éramos cobrados no início. O movimento contra-hegemônico, ele se dá na medida que a gente vai em busca de uma totalidade de pessoas que estão agrupadas em um tipo de grupo social que está em conflito e precisa de apoio institucional. É simples. Então, diante disso, muitas coisas, e aí eu só tenho 3 minutos, eu poderia falar muito tempo aqui sobre os métodos como isso se dá e os métodos pelos quais a gente, inclusive, tenta se blindar dos erros, mesmo sabendo que a gente não vai conseguir se blindar de erros. Mas, por exemplo, eu que fiquei 5 anos dando aula de marketing na faculdade, nunca imaginei que uma campanha do Dia dos Pais eu faria com o target para as mulheres, para as mães. A campanha do Bahia foi toda endereçada, se a gente fizer uma análise técnica da campanha, ela toda endereçada para o público feminino.
Imagine como que isso se dá na cabeça de uma pessoa que faz planejamento de marketing, está aqui. Você fazer uma campanha comemorativa a um grupo de pessoas, que é majoritariamente esse grupo que você conversa, que são os homens. A grande oportunidade de conversar com o nosso grupo, que são os homens, no Dia dos Pais, simplesmente a gente se desloca disso para se comunicar com quem? Com as mulheres. A Defensoria Pública com caminhão, com estrutura, com tudo, rodando essa Bahia toda, com orçamento de marketing, conseguiu no ano de 2019, desde o 1º de janeiro até 20 dias atrás, fazer 170 exames de DNA. O Bahia, em 4 dias, fez 90. Oi. Não, eu queria complementar aqui o que o professor falou. Porque o meu orgulho do Bahia só é esse núcleo de afirmações sociais. Eu acho que está impactando o país inteiro. E eu queria relatar isso que o professor falou da seguinte forma. Sempre fui apaixonado por futebol e pelo Bahia, desde sempre. Desde a época das trevas também, porque eu amo o Bahia. Mas aí minha esposa fica falando assim, rapaz, você não sai com a camisa do Bahia. Você virou Binha de São Caetano. Você é maluco. Mas eu quero explicar para ela que quando eu estou vestindo a camisa do Bahia agora, eu não estou vestindo a camisa do futebol. Entendeu? Eu estou lá no shopping, ou no cinema, ou em qualquer local, vestindo a representatividade política que o Bahia tem hoje. Eu não estou vestindo a camisa aqui do Bahia em Campo, de Gilberto, que está lá brocando. Eu estou vestindo muito mais do que isso. Eu estou demonstrando ali as minhas causas sociais. Então esse é o meu grande orgulho hoje, de poder estar aqui falando e discutindo esse tema. Que bom, eu acho que isso reflete muito o que as pessoas pensam. Esse é um tema palpitante, é um tema, já te fala, é um tema que divide algumas opiniões, porque invariavelmente a gente desloca essa discussão para o campo da política partidária. Não é essa a intenção do clube. Eu, enquanto colaborador do clube, a gente se policia o tempo todo para que isso não aconteça. A mesa vai estar aberta para a gente conversar mais, mas o que eu quero dizer se você sai orgulhoso na rua com a camisa do Bahia, assim como eu, saiba que existe uma estratégia que está sendo pensada para colocar o clube dentro da coerência do seu espaço, da sua missão nesse mundo. Para além disso, a nossa ação para fora da porta para fora do clube reflete o que a gente vive da porta para dentro do clube. Hoje eu posso dizer com muita tranquilidade, esse clube trabalha com muita harmonia. As pessoas que estão dentro do clube estão alinhadas. As pessoas que trabalham dentro do clube sabem a importância de que o futebol não é um fim em si mesmo. Futebol e sociedade se entrelaçam. É possível compreender o futebol a partir da compreensão da sociedade e vice-versa. É possível a gente transformar a sociedade, pautar a sociedade a partir do futebol. E esse diálogo e essa simbiose que existe entre futebol e sociedade precisa ser preservado. Querendo a gente ou não, e enquanto a gente estiver no clube, quando eu digo a gente, eu digo nós 4 que estamos aqui, a gente vai trabalhar incansavelmente, mesmo tomando algumas pedradas e mesmo errando humildemente, para que o futebol seja algo que move o Bahia, é claro, mas que não seja um fim em si mesmo. Por quê? No dia que a gente conseguir que o protagonismo social do clube seja uma política de Estado e não uma política de governo, quem vier depois de nós, e esse é um fantasma que ainda assombra, sobretudo a RT, que viveu intensamente as trevas, quem vier vai ter que cumprir essa agenda, porque passa a ser um DNA da instituição. Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês e estou à disposição. Obrigada, Thiago.